Deus esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos o mês de outubro, mês missionário. Rezaremos pelas missões, é claro, mas renovando também nosso compromisso de todos a sermos também cristãos missionários, testemunhas no Evangelho. E também teremos alegria ao longo deste mês de outubro de celebrar mais uma vez o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. De novo, numa forma mais contida, sem procissão por aí, mas com a mesma fé, com a mesma disposição. O que nós encontramos neste primeiro domingo de outubro, o 27º domingo do tempo comum? Deixamos Jesus convidando a ser cristãos não radicais, para usar uma palavra que hoje tem um sentido até negativo, mas decididos. Se é necessário cortar alguma coisa, tem que cortar, porque o reino de Deus é um bem muito grande e nós queremos entrar. Entrar significa participar. Ora, encontraremos ao longo deste mês de outubro evangelhos sobre questionamentos, podemos dizer, ou propostas claras de Jesus. De novo, radicais, estas propostas impossíveis, ou talvez um convite que Jesus nos faz a ser cristãos mais convencidos da novidade do reino dos céus. E começamos pelo evangelho deste domingo, que nos apresenta uma questão, a questão do divórcio. E diz, claro, o evangelho foi uma pergunta que fizeram a Jesus para colocá-lo à prova. Sempre são os fariseus e, neste caso, também, quando apresentam a Jesus uma questão, apela à lei. Moisés disse isso e querem que Jesus, afinal, se coloque a favor ou contra a lei de Moisés. E, como sempre, Jesus também consegue ajudá-los e nos ajudar também a olhar além do pé da letra da lei, podemos dizer, ou seja, resgatar o sentido grande e bonito da lei e, ao mesmo tempo, nos ajudar a viver de uma forma diferente, quem sabe até a própria radicalidade, entre aspas, de novo, da lei. Para entender, é lícito ou não repudiar, divorciar da mulher e, portanto, mandar embora uma e arrumar uma outra? Jesus responde que dizia Moisés, mas também por que Moisés fez isso? Pela dureza do coração. E fica por aí. Jesus não diz, como no Evangelho de Mateus, tem uma brecha, podemos dizer, que também precisaria de ser bem entendida. Seria o caso de uniões ilegítimas. Portanto, vai ter muita discussão sobre isso, mas não é o caso do Evangelho deste domingo. Marcos diz simplesmente que não. E Jesus, como é que explica isso e motiva isso? Desde o começo, desde a criação. Ou seja, Jesus apela ao projeto de Deus, que criou o homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E os dois que se unem serão uma só carne. Portanto, conclusão, o que Deus uniu, o homem não separe. É aquilo que nós entendemos que é a visão grande daquilo que nós chamamos como cristão também, o matrimônio cristão, a união entre cristãos, o marido e a mulher. Portanto, divórcio é possível ou não? Claro que na doutrina da Igreja Católica respondemos conforme esta página do Evangelho, dizendo: não é possível. A Igreja Católica, nós cristãos, propomos a fidelidade, portanto, que Deus uniu, o homem não separe, e também, portanto, junto com a fidelidade, também a indissolubilidade do matrimônio. Agora, é bom refletir e pensar e entender porquê. Primeiro, está claro que é um projeto. E neste projeto logo aparece algo de determinante. Porque Jesus diz que o homem não deve dar o divórcio à mulher, mandá-la embora e tudo mais? Porque a mulher não é um objeto, não é uma propriedade do homem.
ou seja, não pode ser comprada, vendida, trocada como se fosse qualquer coisa. Não. Este é o princípio fundamental que, claro, revela um outro anterior, que é justamente, se supõe e se espera, a união. Uma união baseada no amor entre o homem e a mulher. Portanto, é uma proposta clara de valorização dos dois, podemos dizer. Não é que um é o dono do outro, no caso o homem é o dono da mulher e pode fazer o que ele quer. De jeito nenhum. Mas também, digamos, de outra forma, qual é a mensagem também bonita que esta página do Evangelho nos lembra? A sua radicalidade, de certa forma, mas já vou explicar isso um pouquinho. Ou seja, um grande projeto de amor. Não tem outra expressão para dizer o bonito. Ou seja, não deveria ser uma união qualquer, casual ou devido a outros interesses, porque um pode até casar por outros interesses e não por amor. Mas não é este o projeto de Deus. Ou seja, os dois que entendem que podem se ajudar na vida, que podem ser não só a complementariedade do outro, mas também expressão nada menos que do próprio amor de Deus, na entrega, na dedicação, no serviço, no amor, que é a palavra que deveria resumir tudo. É deste amor que nasce também a vida e surgem as nossas famílias também. Portanto, um projeto bonito, um projeto que exige compromisso. Não se pode brincar com o amor e não se pode brincar com a dignidade da outra pessoa, com o respeito com outra pessoa. E, portanto, os dois que devem concordar, que devem se ajudar, um sustentando o outro, um suportando também o outro, perdoando o outro, vivendo aquela comunhão que seria um modelo para todos. Todos no sentido grande da palavra, ou seja, se nem na família se consegue construir algo de comum, de comunhão mesmo, de fraternidade, de unidade, o que é que nós vamos pensar se é possível isso na sociedade, com toda a complexidade na qual nós estamos vivendo. Por isso, mais uma vez, a família, e no caso, o casal mesmo, o homem e a mulher, se tornam exemplares, também propor uma nova humanidade, uma humanidade que acredita no outro, que acredita na outra. Não só não é um objeto, mas é uma pessoa que vai contribuir, colaborar decididamente para realizar este projeto de amor. Eu vou lembrar rapidamente algo que o Papa Francisco colocou na sua exortação também, a carta Amoris Laetitia, exortação apostólica depois dos encontros, os sínodos que foram feitos sobre a família. Porque é importante, porque ao longo deste ano lembramos os 5 anos desta exortação apostólica. Na prática, tenho que resumir para não demorar demais, nos aponta 2 propostas fundamentais. Uma antes do matrimônio e a outra, digamos, depois do matrimônio. Os casos insolúveis, podemos dizer. Antes significa o quê? Precisa que os dois sonhem juntos. Precisa que se preparem ao matrimônio. Como eu disse antes, não pode ser um evento qualquer ou casual ou devido a 1000 situações e esquecer o que é fundamental, o que é cristão também, ou seja, 2 batizados. Tanto é verdade que o modelo fundamental é Cristo, a igreja, marido amais a vossa esposa como Cristo amou a igreja, deu a sua vida por ela, ou seja, algo de totalmente entregue. Claro que para fazer isso tem que se preparar, tem que pensar bem, tem que acreditar juntos. É um caminho, se podemos dizer, de santidade. Agora vamos falar do depois do matrimônio, que são todos os casos possíveis e difíceis também a ser resolvidos, porque tem todas as situações da vida pelas quais, às vezes, o casal não dá certo. É o que nós estamos acostumados a usar esta linguagem, acontece a separação e hoje também, às vezes, no civil, depois do divórcio e tudo aquilo que casado na igreja, mas divorciados também no civil. Como é que vamos resolver isso? Claro, a igreja, desde muito tempo, tem os chamados tribunais eclesiásticos, ou seja,
não é a pessoa que decide o que vai fazer por sua conta, mas pede ajuda para ver se pode resolver o seu caso. Por isso, inclusive, o Papa Francisco ofereceu a possibilidade até de ter casos muito rápidos, que se resolvam de forma rápida. Por quê? Porque, de fato, alguns casamentos, não só, como a Igreja diz, nunca existiram, por isso não é que diz que anula o casamento, diz que nunca existiu. Por isso, as pessoas podem depois ter a possibilidade de casar na igreja com outra pessoa. Mas no caso dos processos chamados breves, as coisas são bastante simples, situações que realmente naquelas condições não ia dar certo mesmo. Ou seja, são situações difíceis, de falta de liberdade, falta de capacidade de decisão, portanto, é bastante simples resolver os casos e dizer que são rápidos. Outros são mais complexos, precisam ouvir testemunhas e tudo mais. Mas eu vou lembrar também uma possibilidade que o Papa Francisco colocou, porque tem casos que não se resolvem. Também o tribunal não sabe o que fazer. O matrimônio aparentemente era um matrimônio válido, bom, começou até bem, mas por um conjunto de situações também não continuou. O que fazer nestes casos? Claro que a igreja deve pensar bem. Por quê? Porque tem muitas pessoas que, por exemplo, se sentem afastadas da comunhão porque passaram a segunda união, por exemplo, que não é aquela da primeira, que era o matrimônio cristão. E o que fazer? Vão ser sempre excluídos da Eucaristia? E aí que o Papa Francisco diz que precisa olhar com carinho, com misericórdia também estes casos. Portanto, não vamos dizer que agora tudo é possível, porque não é verdade, não. A Igreja continua propondo a indissolubilidade do matrimônio, portanto, se as coisas não funcionam, é a separação e cada um depois vai numa união ou outra, precisa fazer um processo. Mas tem casos que precisam ser olhados com um olhar que podemos dizer é misericordioso e compassivo. Claro que deve resolver isso são os padres, vamos dizer, a comunidade que vai avaliando determinadas situações. É bom entender isso. Tanto o que a igreja ensina e procura ser rigorosamente também o que é proposto pelo Evangelho, que Deus uniu, o homem não separe, tem que lutar pela comunhão, tem que acreditar nesta superação, capaz de superar também a dificuldade. Mas do outro lado, apesar de todo o esforço, e aí vamos poder ter acesso à Eucaristia, bom, eu simplesmente digo que quem está nesta situação, procure o pároco da sua paróquia, partilhe a situação e veja o que se pode fazer. Existe o tribunal, existem também os pastores que podem ajudar neste sentido. Existe também um grupo de famílias, grupo de pastoral familiar, que pode ajudar a redescobrir também o caminho da igreja. A igreja é mãe e deve ser misericordiosa. É isso que o Papa Francisco também nos lembrou na Amoris Laetitia, esta exortação apostólica da qual celebramos, como eu disse, 5 anos.